Olá, eu sou José Geraldo Leite Ribeiro. Nosso tema hoje será sarampo. Numa primeira parte, eu conversarei com vocês sobre os conceitos mais importantes da doença, também da vacina, e na segunda parte, Janaína Fonseca Almeida, que é nossa diretora de vigilância epidemiológica aqui da Secretaria de Estado de Minas Gerais, nos atualizará sobre a situação do sarampo e as medidas necessárias para o seu controle. Eu sou pediatra, sou epidemiologista e sou professor da FASER. Eu tenho vários conflitos de interesse na área de vacinação que eu gostaria aqui de declarar, embora o intuito desta apresentação é inteiramente de saúde coletiva, de atualização científica, né? Mas de qualquer forma é justo que vocês saibam que esses conflitos existem. No final da minha parte, eu vou deixar o meu e-mail para que vocês possam utilizar para alguma crítica ou até mesmo solicitar algum material que seja importante para alguma questão de dúvida. Nós temos esse ano o Guia de Vigilância em Saúde, que está atualizado em volume único, muito fácil de ser manipulado, e todos esses conceitos relacionados a sarampo estão lá no Guia de Vigilância e pode servir a vocês, né, como material teórico para acompanhar a nossa exposição. O sarampo, então, é causado por um vírus, RNA, ele é da família Paramyxoviridae. O vírus é dividido em vários genotipos que vão surgindo, 8 classes, que vai de A a H, você vai classificar A1, A2, né, até H, e os genotipos você coloca a letra, então D8, D10. Isso nunca foi muito importante, porque na verdade não existe diferença de gravidade, de transmissibilidade importante entre esses genotipos. E depois nós vamos comentar também que a vacina sarampo, apesar dela ter sido desenvolvida a partir de um dos genotipos, ela dá uma boa cobertura para todos esses genotipos. Então nunca foi muito importante do ponto de vista prático, mas hoje vigilância epidemiológica se faz assim, sempre procurando o genotipo para você saber de onde que veio o vírus, se ele veio da Europa, se ele veio do que for. Nas bactérias a gente procura os clones, né? Se esse clone veio de um lugar ou de outro. Então a vigilância epidemiológica hoje não se resume a você falar esse ou aquele vírus. Há uma dispersão desses genotipos no mundo, mas através do conhecimento é possível então você ver essas cadeias epidemiológicas. A Janaína vai comentar conosco essa situação, e tem havido uma predominância do genotipo D8 nas últimas epidemias. De qualquer forma, é importante a informação, mas guardar as suas devidas verdades. Quando a gente vai rever a história do sarampo, é surpreendente que em 1846, portanto até antes dos estudos de cólera do John Snow, que dão a ele a alcunha de pai da epidemiologia, né? Esse dinamarquês foi incumbido de investigar uma epidemia de sarampo nas Ilhas Faroe. Como era uma ilha, uma população isolada, e ele estuda então o que acontece com sarampo a partir da chegada de um paciente com sarampo lá. E ele descreve, já em 1846, os principais conceitos que temos hoje sobre a doença e que vão nos guiar, né, para o controle e para o conhecimento. Então ele observa que a transmissão era por via aérea, não havia necessidade de contato direto, era respiratória, e que ela ocorria quando você tinha contato com o paciente num determinado período. Esse período que ele descreve de 4 dias antes do exantema até o 4º dia do exantema. Hoje nós sabemos que esse período pode vir até 6 dias antes do exantema, até que surgem as manchas do sarampo, e no 4º dia a transmissão cessa. A transmissão é muito intensa,
2 dias antes do exantema e nos 2 dias posteriores ao surgimento do exantema, como nós ainda vamos comentar. Ele observa também o período de incubação. Quando um suscetível tinha contato com um caso de sarampo, geralmente adoecia 10, 11 dias depois. Isso é marcante. Nós já tivemos, infelizmente, a oportunidade de ver centenas de casos de sarampo, e esse período de incubação é muito preciso, 10, 11 dias. A literatura descreve de 7 a 18, mas são situações mais excepcionais, modificadas por anticorpo materno ou por uso de alguma imunoglobulina. Então, na verdade, pode haver um período de incubação maior, mas em geral o período de incubação 10, 11 dias. Isso ajuda muito a vigilância epidemiológica a entender se o caso que eu estou suspeitando hoje, se ele é autóctone, se ele é aqui da região, ou se ele estava em outro lugar quando pegou o sarampo, né? Por causa do período da incubação. Esse dinamarquês também observou que na ilha haviam 2 idosos que não pegaram sarampo, foram os únicos que não pegaram sarampo. E esses idosos falam para ele que quando eles eram criança houve uma epidemia de sarampo na ilha há décadas atrás, e que eles tiveram sarampo. Então ele já pontua, olha, quem teve sarampo uma vez não pega sarampo mais, baseado nesse relato. E é muito interessante para os dias de hoje, porque vejam, é uma ilha que tinha tido sarampo há décadas atrás e depois teve outro caso, não tinha circulação de vírus. Então parece que a proteção propiciada pela doença, ela é realmente definitiva na grande maioria dos casos. Quem teve sarampo. Agora, a observação que a gente faz, eu tenho visto alguns colegas, inclusive médicos, dizerem, eu já tive sarampo, será que eu vacino? Lembrar que nós fazíamos diagnóstico clínico. Por melhor clínico que nós fôssemos, isso pode falhar. Então, eu só confio numa história de ter tido sarampo, doença, quando foi laboratorialmente comprovado. Se o paciente tem uma simples informação que já teve sarampo, eu não deixo de vaciná-lo. Mas se ele teve sarampo mesmo, provavelmente ele está protegido. Vários autores estudaram a importância do sarampo em hospitais, em locais fechados. Um que se dedicou muito a isso foi Davis, e ele faz um experimento muito interessante, medindo quanto tempo depois uma pessoa entrasse num ambiente fechado. Depois que um caso de sarampo saiu de lá, podia pegar sarampo. E nesse experimento dele, ele mostra com certeza 30 minutos. Então o sarampo é tão contagioso que nessa fase aguda de início do exantema, depois que o paciente saiu do ambiente, se entrar um suscetível lá, ele pode pegar sarampo até 30 minutos depois. Existem outros estudos falando tempos maiores, mas esse estudo do Davis é muito elegante, muito preciso pela forma como ele foi feito. E o Davis também relata a grande importância do sarampo como uma doença hospitalar também, de transmissão hospitalar. Como os profissionais de saúde pegam muito sarampo se não forem vacinados, e como o próprio serviço serve como um dispersor de casos. Portanto, todo profissional de saúde, a gente vai ver, tem que estar vacinado, e as medidas de isolamento do sarampo devem ser muito rigorosas. Felizmente, hoje nós temos as comissões de infecção hospitalar que cuidam desse aspecto, né? Mas é sempre importante lembrar. O professor Antônio José da Chaguinhas, que foi nosso professor de pediatria aqui no UFMG, fez, se não me engano, a tese de mestrado dele, mostrando que a maioria das crianças que morriam com sarampo em Belo Horizonte tinham pegado sarampo no hospital. Então, mostrando o hospital como também o serviço de saúde, um potencial dispersor de casos. Daí, todo o cuidado que se toma atualmente quando há um caso suspeito de sarampo, né? A doença vai se iniciar, então, de uma forma muito típica. Alguns colegas, por exemplo, a doutora Solange, que é uma infectologista pediátrica de Manaus,
de extrema qualidade, doutora em infecto-pediátrica, ela chamou atenção para alguns casos mais leves na epidemia lá no norte do Brasil. Mas isso não é o habitual. O habitual é quando inicia o quadro de sarampo, ele já se iniciar com febre alta. E quando nós estamos falando febre alta, nós estamos falando febre de 39, 40 graus. Depois nós vamos ver na apresentação da Janaína como isso impacta no nosso conceito de caso suspeito de sarampo, né? Então ela se inicia com febre, a conjuntivite já é intensa, muita coriza, muita tosse. Esse quadro ele pode ter uma duração maior, mas em geral em torno de 3 dias, antes que surja o exantema. Então é chamado pródromo por vir antes do exantema. Ao final desse período de pródromo, como vocês estão vendo aí na foto, aparecem pequenos pontos brancos na mucosa oral que está muito avermelhada, que são as chamadas manchas de Koplik ou de Koplik. Já foram consideradas pactognomônicas do sarampo. Ora, se o paciente tem febre alta, conjuntivite, coriza e tosse, e você vê mancha de Koplik, isso é sarampo. Depois foram feitas algumas publicações de alguns enterovírus causando Koplik, mas é bastante típico do sarampo. Eu particularmente vi em todos os casos de sarampo que eu vi na vida, né? Agora, como as fotos são muito aumentadas para facilitar a gente ver, às vezes a pessoa tem a impressão que é uma mancha branca muito grande, como se fosse uma monilíase, um sapinho. Não é não. São pontinhos branquinhos muito pequenininhos, tem uma figura de imagem que é como se você jogasse sal num pano vermelho. A mucosa está muito avermelhada, irritada pela doença, e aparecem essas manchas brancas muito típicas. Então nós falávamos, à época que o sarampo era endêmico aqui, na face sarampenta. Chegava a criança, a maioria dos casos eram crianças. Em 97 é que nós experimentamos uma epidemia em que a maioria foi adulto, mas chegava com essa carinha aí e você falava era sarampo. E na época, muito provavelmente, era mesmo, né? Então, os olhinhos vermelhos, a coriza intensa, vocês percebem até a pele próxima da cavidade nasal um pouco escarificada por essa coriza muito intensa. Mais uma vez, chamando a atenção das manchas de Koplik. 3 dias, 2, 6 dias depois desse período prodrômico, eu particularmente nunca presenciei período maior que 4 dias, aparece o exantema. Esse exantema é maculopapular, ele é vermelho, que se você passar a mão sobre ele, você vai sentir uma elevação. Então ele é um exantema mais fácil de ver que o exantema de dengue, de rubéola, por exemplo, que é mais roseado. Ele é bastante vermelho e como ele é maculopapular, ele é mais fácil de ver. Mesmo na pessoa negra, você consegue visualizá-lo bem, né? Ele surge na face e na região retroauricular. E aí o exantema do sarampo tem uma distribuição muito típica, céfalo-causal, e mais ou menos a gente conhece o tempo. No segundo dia ele passa ali da linha mamilar, primeiro dia vai até a linha mamilar, segundo passa, terceiro chega no joelho, quarto dia chega nos pés. Então ele vai fazendo essa progressão. Isso é muito importante porque a transmissibilidade vai até o 4º dia de exantema. Então você pode examinar o paciente e falar, ele está mais ou menos no 3º dia de exantema, ainda está transmitindo, ou ele está no 2º dia, ou ele está no 4º dia de exantema. Geralmente quando o exantema chega aos pés, a febre diminui bastante. Então quando eu tenho uma persistência de febre alta, depois do 4º dia de exantema, muito provavelmente eu estou diante de uma complicação do sarampo. Essa não é mais a evolução típica da doença e vai me levar a uma investigação mais importante sobre isso. Então, aí um aspecto do exantema. Aqui fotos mais recentes, cedidas pela doutora Ana Lília Pimentel, nossa infectologista pediátrica lá de Recife, de extrema
qualidade que nos ajudou a controlar o sarampo em Pernambuco, né? Aí mostrando esse aspecto do sarampo aqui já mais generalizado, e a criança prostrada. Quem tem sarampo não está pulando, saltitando. Eu já vi paciente de 8 anos falecer em choque hipovolêmico por não ter sido hidratado. Ele ficou quietinho lá na cama e ninguém foi lá dar água para ele, quietinho lá ele fica. Então, para hidratar, você tem mesmo que insistir, porque a prostração é muito intensa. Isso no adulto também. O adulto também fica muito prostrado, com a irritação da mucosa oral, com a deglutição comprometida, né? Na medida que o sarampo vai chegando lá no 4º dia, ele começa a confluir na região tóraco-abdominal, então esse exantema se junta, faz ali um vermelhado e vai adquirindo essa cor mais acastanhada que nós estamos vendo aí nesse slide, né? Posteriormente, ele pode descamar, fazendo uma descamação fina, né? Aí já é numa fase de recuperação do sarampo, se não houve uma complicação bacteriana nem nada, né? Que é a evolução da doença. Então, essas fotos da doutora Ana Lília Pimentel, elas nos ajudam muito, né? O vírus do sarampo é um dos vírus que mais agride o nosso sistema imunológico, é comparável ao HIV. Então, ele invade linfócitos T e causa mesmo uma depressão da imunidade celular. É claro que mais limitada no tempo, diferente do HIV, que é uma invasão crônica, é mais limitada no tempo. Mas é por isso que ele vai predispor esse paciente a infecções também que vão complicar o caso do sarampo, seja de forma imediata, ameaçando a vida, até mais tardia. Como o sarampo compromete muito a nutrição, às vezes esse paciente se recupera, daí 2, 3 meses tem uma pneumonia, um outro quadro infeccioso por estar desnutrido, com seu sistema imunológico mais comprometido, né? A complicação bacteriana mais comum do sarampo é a otite média aguda. Essa é a mais comum, nós achamos com muita frequência. E no caso dos adultos, a gente, em 97, que nós vimos muitos casos em adulto, a gente chama muita atenção para a amidalite bacteriana, que pode complicar o caso de sarampo também. Mas a complicação que mais mata no sarampo é a pneumonia. Então, como há esse comprometimento respiratório muito intenso, depressão da imunidade celular, você vai ter as pneumonias bacterianas graves, um percentual maior por bactérias que geralmente não acometem os pacientes nas pneumonias mais habituais. Então é mais comum ter Staphylococcus aureus, por exemplo, mas o próprio pneumococo é devastador. Então ela não é a mais comum, mas ela é mais comumente associada com óbito e com os quadros graves. Então deve haver uma preocupação enorme de acompanhamento desse paciente e diagnosticar precocemente se há uma pneumonia bacteriana. Aquela dica lá da febre depois do 4º dia de exantema ajuda muito. A diarreia pode ser pelo próprio vírus do sarampo, assim como a meningoencefalite pelo próprio vírus. Claro, a complicação maior é o óbito, e o percentual de óbitos, a letalidade, vai variar com idade, com grau de nutrição da população, né? Podendo chegar a letalidades expressivas de 5%, quando você tem uma população desta forma. É uma doença muito grave nos imunodeprimidos. Daí nós vamos comentar alguma coisa sobre a vacinação, onde a letalidade aí sim pode ser explosiva. Eu me recordo, ano passado, de crianças em tratamento de leucemia, por exemplo, adquirirem sarampo, ou quando começava surto de sarampo em enfermarias de leucemia, e era devastador, né? Mas em termos coletivos, talvez a principal consequência seja a desnutrição e a mortalidade infantil. Há estudos feitos na Nigéria mostrando que a mortalidade infantil só volta ao que era antes de um surto de sarampo 1 ano depois. Então o surto passa, você controla, durante 1 ano a mortalidade infantil ainda fica maior do que era antes do surto de sarampo.
Por que disso? Por causa da desnutrição que ele causa na população, né? E aí o desnutrido vai tendo suas complicações ao longo desse ano. Então, do ponto de vista coletivo, isso é uma enorme preocupação. E no ponto de vista individual, essas complicações. O tratamento continua sendo praticamente de cuidado. A hidratação é importantíssima. Como eu disse, esse paciente ele vai para a cama e fica quietinho lá. Ele não vai partir dele, falar, eu estou com sede, me dá líquido, não. Ele tem uma inapetência importantíssima, então a hidratação é chave no prognóstico desse paciente. Os cuidados gerais, claro, o diagnóstico, o tratamento adequado das complicações bacterianas, mais uma vez chamando atenção para a febre, principalmente febre alta, após o 4º dia de exantema. Então o tratamento é basicamente de cuidados. Recentemente, o Ministério da Saúde enviou um ofício normatizando o uso de vitamina A em casos de sarampo no Brasil. Na verdade, confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque eu sempre fui um grande defensor do uso da vitamina A em pacientes desnutridos com sarampo. Porque geralmente nesses pacientes desnutridos, ele também tem hipovitaminose A, e como a agressão da mucosa ocular é muito intensa, ele pode ter complicações oculares muito importantes, além de outras. Mas esse material do Ministério da Saúde veio recomendando para casos suspeitos de sarampo. Na verdade, isso tem sido feito mais para os casos hospitalizados, aqueles de uma gravidade maior. Esse ofício, então, tem as doses recomendadas de acordo com a idade, né? E nós temos sempre que ter uma preocupação com esses estoques, mas não há como omitir que a recomendação do Ministério da Saúde foi de usar vitamina A em casos suspeitos de sarampo. Nós temos recomendado, sem dúvida, naqueles casos mais graves, que você tem uma certeza maior. Uma coisa é caso suspeito do ponto de vista da vigilância epidemiológica, né, que a gente vai ver. Outra coisa é aquele caso que eu falo, isso é sarampo, os sintomas batem muito com sarampo, aí vale a pena você avaliar o uso da vitamina A, como é recomendado, né? Então nós vimos uma doença terrível, que pode cursar com complicações enormes, altamente transmissível. Nós, no passado, brigávamos muito para que o Ministério da Saúde, a OMS, a OPAS, dessem ao sarampo o valor que dava a poliomielite, por exemplo, porque o sarampo era devastador na nossa comunidade. As epidemias eram brutais. O nosso antigo Hospital Cícero Ferreira, que fazia parte lá do CGP, quando de uma epidemia de sarampo, tinha quase todas as suas enfermarias tomadas por casos complicados de sarampo. Ao mesmo tempo, uma doença que pode ser evitada por uma vacina, que é muito antiga, que é muito segura e que é muito eficaz. Então não era realmente para a gente passar pelas dificuldades que estamos passando na atualidade, tendo uma vacina de tal qualidade. Nós não vamos aqui aprofundar em razões de baixa cobertura, tá? Que é uma discussão muito grande hoje. Por que as coberturas estão baixas? Todos têm sua opinião, uns dão muito valor a fake news, outros dão aquilo outro. Eu, atualmente, sou professor do internato de saúde coletiva lá da FASER. Como professor do internato, eu visito meus alunos em unidades de saúde da família da periferia da região metropolitana. E eu tenho ficado um pouco chocado com a importância que se dá à imunização atualmente. Tenho visto muitas unidades que atendem uma população enorme, e que não tem sala de vacina. Ou que a sala de vacina funciona terça de manhã e quarta de tarde. Então eu desconfio e peço desculpas a quem pensa diferente, que muito das razões da nossa baixa cobertura estejam, sim, relacionados a fake news, a população não está vendo a doença, com isso ela não teme a doença, mas também está muito relacionado ao nível de prioridade
que nós temos dado ao programa de imunização nos nossos municípios. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Que uma unidade que se dedica à promoção de saúde, à prevenção, além do tratamento, ela não pode não ter uma sala de vacina, principalmente quando a comunidade está muito distante. Uma coisa é você consultar uma pessoa hoje e falar, você está com vacina atrasada, vai lá para a sala de vacina fazer. A outra é você dizer, olha, está com vacina atrasada, volta sexta-feira, que a sala de vacina vai estar aberta na sexta. Né? Então eu tenho ficado muito impressionado, às vezes, como a importância da vacinação tem sido tratada. A vacina de sarampo, ela era disponibilizada sozinha, vacina sarampo, né? Isso há muito tempo nós não vemos mais. Em geral, atualmente a vacina é combinada com vacina da rubéola e cachumba ou pelo menos com a vacina da rubéola. E uma dificuldade, às vezes, do médico de avaliar a situação vacinal é que na caderneta de vacina pode estar anotado de várias formas. Pode estar anotado vacina tríplice viral, pode estar anotado vacina SRC, que é sarampo, rubéola, cachumba. Pode estar anotado SRCV, que é a vacina com componente varicela, além de sarampo, rubéola e cachumba. No passado, se utilizava o termo MMR, derivado do inglês, né, Measles, Mumps, Rubéola, porque a vacina que nós tínhamos era de um produtor em que o nome da vacina mesmo era MMR. Então você pode pegar cartões de vacina de algumas pessoas vacinadas muito no passado, que vai estar anotado lá, MMR. E até hoje nos Estados Unidos a vacina chama MMR e a tetraviral, que tem também a rubéola, é chamada de MMRV. Você pode ver a anotação de tetra ou quadriviral, né, que é essa vacina tríplice viral com o componente varicela. Tanto o vírus do sarampo como seus companheiros, na maioria das vacinas, rubéola e cachumba e varicela, são vírus atenuados. Então, quando você aplica uma vacina SRV-CV no paciente, você está esperando que esses vírus vacinais o infectem, promovam assim uma boa imunização, mas que não cause doença, né? Por isso o termo atenuado. Então, falando mais popularmente, é uma vacina de vírus vivo, né? E é de vírus vivo injetável. Ela é indicada, então, pelo Programa Nacional de Imunizações em 2 doses até os 29 anos de idade. Nós estamos falando aqui de rotina, tá? Depois vamos falar das ações de bloqueio. Janaína vai complementar aquilo que ela vê que é necessário. Então eu considero que uma pessoa menor de 29 anos, menor de 30 anos, está vacinada contra o sarampo quando ela recebeu 2 doses de vacina sarampo. No passado nós estávamos falando 2 doses de vacina tríplice viral. Como a vacina está escassa, hoje se tomou uma sarampo e uma tríplice viral, fez 2 doses de sarampo. Fez uma dupla viral e uma tríplice viral, fez 2 doses de sarampo. Em relação ao sarampo, ele está vacinado nesse momento. A exceção é o profissional de saúde, que nós ainda insistimos para que tenha 2 doses de vacina tríplice viral, né? Até entre essa idade de 30 a 49 anos se recomenda uma dose. Nesta idade se considera que quem tem uma dose nessa idade tá bom, porque aí já vai mais pela epidemiologia da doença e tudo mais. Mas quando eu estou bloqueando um caso, né, eu estou numa sala de espera que ficou junto com um caso de sarampo há muito tempo, aí considero que o ideal é fazer uma segunda dose se a pessoa tem uma só, né? Acima de 50 anos, tanto o Brasil como quase todos os países não vacina rotineiramente. Por quê? Porque nesta faixa etária a maioria das pessoas já teve sarampo, teve contato. O fato é que quando a gente vai ver o risco de ter sarampo acima de 50 anos, em geral ele é baixo. Então, eu não tenho vacina para sair vacinando indiscriminadamente todo mundo. A produção de vacina no mundo é escassa, né? Principalmente da tríplice viral.
Então, essa população eu vou vacinar em situações especiais. Está tendo uma epidemia na cidade onde ele mora e está tendo casos acima de 50 anos, eu vacino. Ele está indo viajar para um local de epidemia. Então, em algumas situações especiais, depois Janaína pode comentar também essa situação para nós, né? O Brasil coloca 50 anos. Os países de língua inglesa costumam colocar assim: não vacinar quem nasceu antes de 1900 e tanto. Eu acho isso mais lógico, porque nós estamos falando de 50 anos já há 20 anos. Ora, a população acima de 50 hoje não é a mesma acima de 50 há 20 anos atrás. Então seria mais lógico, talvez, que a gente falasse: não vacinamos quem nasceu, por exemplo, antes de 1965. Eu acho que o PNI deveria repensar essa forma de liberar, né, de falar não precisa vacinar. Então, no calendário de rotina da criança, ela faz uma vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e vai fazer uma vacina tetraviral, contendo, então, a vacina para varicela, aos 15 meses de idade. Então, no segundo ano de vida, ela já recebe essas duas doses, né? A conservação da vacina, como é uma vacina viva, ela deve ser muito cuidadosa, senão você pode perder a viabilidade daqueles vírus vacinais. Ela é aplicada por via subcutânea, mas há estudos mostrando que quando as pessoas se equivocaram e fizeram por via IM, ela foi imunogênica também. Então, se acidentalmente ela foi aplicada por via intramuscular, não há necessidade da repetição. Como é uma vacina viva atenuada, como nós vimos, ela vai ser contraindicada aos imunodeprimidos e às gestantes, como toda vacina viva. Em relação ao HIV positivo, né, a pessoa vivendo com HIV, o manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais dá parâmetros de CD4, variando nas idades, criança, adulto. Então é importante consultar o manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Tem acontecido também que hoje, como se faz contagem viral, as pessoas com contagem viral não estão fazendo dosagem de CD4 rotineiramente. Então pode chegar à unidade de vacinação alguém que tem uma contagem viral recente zerada, né? E a contagem de CD4 mais antiga. Se está zerada a contagem viral, eu posso aceitar esse CD4 mais antigo. Essa foi uma normatização feita posteriormente à publicação do nosso último manual dos centros de referência, né? Então, nós vamos ter cuidado, porque ela é uma vacina viva, como nós vimos. Em relação a outras vacinas vivas injetáveis, nós precisamos respeitar intervalo. Mas veja, só viva injetável. Não existe necessidade de intervalo para vacina inativada, para vacina. Ele fez vacina hepatite B sexta-feira passada, será que eu posso fazer a tríplice viral hoje? Claro que pode, porque a vacina hepatite B é uma vacina inativada. Com vacina inativada, não precisa intervalo entre ela e uma atenuada, né? Com as vacinas orais, não precisa. Então, o cuidado é com as vacinas vivas injetáveis. No Programa Nacional de Imunizações, a tríplice viral, a tetraviral, a vacina febre amarela, são as vivas injetáveis que nós utilizamos. Então, essas vacinas ou eu faço no mesmo dia, ou eu dou um intervalo de 30 dias. Aqui no Brasil, no menor de 2 anos, nós evitamos também a aplicação de tríplice viral e febre amarela no mesmo dia. Nós vimos que há uma diminuição da imunogenicidade da vacina febre amarela aqui no Brasil, em crianças menores de 2 anos, quando eu faço no mesmo dia. Então, chegando uma criança de 9 meses hoje na unidade de saúde, está recomendado fazer tríplice viral, está recomendado fazer febre amarela. Nós temos priorizado a tríplice viral pelo nosso momento epidemiológico. Daí 1 mês faz a vacina febre amarela. Se eu fizer febre amarela e sarampo junto, eu tenho que me preocupar um pouco com a imunogenicidade da febre amarela.
não da tríplice viral. A tríplice viral não sofre muito quando aplicada no mesmo dia da febre amarela. Mas a febre amarela talvez seja adequado repetir se por engano eu fiz naquele mesmo dia. Mas lembrando, menor de 2 anos. Acima de 2 anos, não. Posso fazer no mesmo dia tríplice viral e febre amarela sem nenhum problema. Em decorrência do maior risco de adoecer por sarampo nesse momento, estar nas crianças menores de 1 ano, né? Transitoriamente o Ministério da Saúde está recomendando uma dose nesta idade. Essa dose está sendo considerada uma dose 0, ou seja, ela não vai contar no esquema de vacinação da criança. A criança vai fazer a vacina com 10 meses, por exemplo, com 12 meses vai fazer a tríplice viral, com 15 meses vai fazer a tetraviral, conforme prevista no calendário. Então ela é só uma tentativa de antecipar a imunidade por sarampo. Nesse grupo de 6 a 11 meses, nós temos crianças que ainda têm anticorpo materno, por isso a vacina não vai funcionar bem. Mas temos crianças que já perderam anticorpo materno e que podem ter sarampo, e aí a vacina vai ser protetora. Então, é uma dose extra, né? Mas fica curioso falar extra porque ela é antes das doses do calendário, né? Daí esse termo dose 0. Ela não conta, depois vem dose 1 e 2. A vacina sarampo tem uma característica interessante de, mesmo depois do contato, ela conseguir proteger quem teve esse contato. Claro que isso não é 100%, quanto mais cedo, melhor. Então, se eu tenho uma pessoa não vacinada, que ficou assentado na sala de espera com um paciente suspeito de sarampo, durante ali 1 hora, né? Ele é suscetível, teve contato com a doença, porque a transmissão é muito fácil. Se eu vaciná-lo, tem grande chance da vacina protegê-lo do sarampo, mesmo tendo feita após o contato. A eficácia até 48 horas é bastante boa, bastante razoável. Entre 48 e 72 já cai bastante. Acima de 72 aí vai falhar muito. Lembrar que, como eu utilizo muito tríplice viral, isso vale para vacina de sarampo, não vale para cachumba e rubéola. Não adianta eu vacinar uma pessoa contra rubéola ou cachumba depois que ela já teve contato. Essa propriedade muito boa é só com a vacina de sarampo, né? Quais são as contraindicações? No Brasil, nós não aplicamos no serviço primário, na atenção básica, vacina tríplice viral em quem já teve choque anafilático com ovo. E só nessa situação. A vacina tríplice viral não é produzida dentro do ovo. Ela é produzida em fibroblastos de embrião de galinha. Então, em muitos países, não existe contraindicação da vacina tríplice viral por fato da pessoa ter alergia grave ao ovo. Isso não é considerado. Aqui no Brasil, o PNI ainda tem esse cuidado de falar, não, se a reação foi muito grave, foi um choque anafilático com o ovo, preferível fazer a vacina num local onde esse paciente possa ser observado. Se o paciente recebeu imunoglobulina, transfusão sanguínea, isso pode interferir na vacina, atrapalhar a vacina. Mas no momento de circulação viral, o que você faz? Você aplica e depois repete daí 30 dias ou 60 dias, quando passar esse prazo de interferência. Também lá no manual dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, basta você colocar lá no Google, né, livro dos CRIs, manual do CRI, ele aparece lá, existe uma tabela sobre quanto tempo cada derivado de sangue pode interferir numa vacina viva injetável. Lembrar que é só nas vivas injetáveis, então pode acontecer essa questão. Os eventos adversos são geralmente benignos, são leves, e tem uma curiosidade, são mais tardios. Nós estamos muito acostumados com vacina, que eu aplico de manhã e de tarde a criança tem febre. Não, no caso da vacina tríplice viral, geralmente esse evento adverso vai ocorrer 5 a 12 dias depois. Então a criança pode ter um sarampinho, um quadro com febre baixa, uma conjuntivite muito leve, um exantema. Ela pode ter uma cachumbinha, uma cachumba unilateral, sem febre, e pode ter também um quadro leve de rubéola, porque a vacina é viva. É um percentual
percentual pequeno, mas pode acontecer, e geralmente nesse prazo aí de 5 a 12 dias na pós-aplicação. Casos mais severos relacionados à vacina de cachumba, de meningoencefalite, ocorrem com algumas cepas de vírus de vacina que nós não temos utilizado no Brasil. As que nós temos utilizado no Brasil são bastante seguras e não estão muito relacionadas com meningoencefalites, mas é obrigatório reconhecer que pode acontecer com algumas cepas de vacina cachumba, mas que são meningoencefalites muito benignas, geralmente ocorrem sem óbito, sem sequela, né? E o adolescente, principalmente a adolescente, a adulto jovem, pode ter um quadro de artrite também nesse período pós-vacinação por causa do vírus da vacina rubéola. Então, são os eventos mais descritos. Infelizmente, muito do que nós estamos vendo de sarampo hoje vieram de publicações equivocadas que associaram o uso da vacina de sarampo com autismo, com doença de Crohn, com convulsões persistentes. Aqui eu não estou falando de convulsão febril, que até pode acontecer nesse período de 5 a 12 dias, mas é benigno, de convulsões de repetição. E nós já sabemos há décadas que a vacina de tríplice viral não está relacionada com esses problemas. Há um artigo até mais recente que descarta mais definitivamente a associação de tríplice viral e autismo, mas desde 2001 nós já tínhamos dados que essa associação não existe, né? Então, muito do medo de vacinar em alguns países da Europa com o ressurgimento do sarampo vieram dessa questão. Mais ou menos para a gente encerrar, eu vou comentar um artigo do professor Plotkin, que talvez seja a pessoa mais relevante em imunização do mundo atualmente, em que ele comenta falhas vacinais de vacina de sarampo. Ora, falha vacinal acontece com todas as vacinas, né? Só que nós estamos aprendendo que quando nós controlamos a doença e os vacinados passam a não ter mais contato com a gente, essas falhas vacinais parecem ser mais comuns. Então ele se preocupou em avaliar alguns surtos de sarampo, não são surtos no Brasil, que ocorreram no exterior e que um percentual dos casos ocorreram mesmo em pessoas com 2 doses. Então ele faz essa avaliação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso é esperado. Quando eu tenho alta cobertura com uma vacina, é mais provável ter caso em vacinado do que não vacinado, porque simplesmente o não vacinado não existe. Então, a melhor forma de proteção que eu tenho é alta cobertura, porque eu tenho alta cobertura, aquele que porventura a vacina tenha falhado, ele não pega sarampo porque não teve contato. Mas como está havendo uma confusão muito grande, boatos de que tem que fazer terceira dose em todo mundo, de que a vacina atual não protege contra o genotipo que está circulando, eu resolvi incluir isso aqui para dizer isso não está escrito no artigo do professor Plotkin. Ele reconhece que um percentual de casos nos surtos atuais no exterior aconteceram em pacientes com 2 doses, é especulativo, é dado de vigilância, mas parece que isso acontece principalmente quando o adulto foi vacinado lá quando criança e o genotipo que está circulando é um pouco diferente. Mas isso é especulativo, isso não está comprovado e principalmente, nós não estamos falando em termos de Brasil, isso é uma coisa de exterior. Se eu fizer uma terceira dose nesse adulto que foi vacinado em criança, aí acontece uma coisa, 2/3 elevam o anticorpo, 1/3 não eleva. E um ano depois, o anticorpo cai de novo para o que era antes da terceira dose, muito parecido com o que acontece com cachumba. Então, em nenhum momento o professor Plotkin saiu recomendando fazer terceira dose em todo mundo, não. Isso não faz muito sentido, porque daqui a um ano você vai ter a imunidade que tinha antes. E esses casos que aconteceram em quem tinha 2 doses de vacina foram casos extremamente benignos. É verdade, ele especula em relação ao profissional de saúde. Será que no futuro, dependendo dos dados que a gente vê, eu não deveria ter um cuidado especial com o profissional de saúde que foi vacinado só quando era criança? É uma especulação
especulação. Então ninguém está autorizado a fazer terceira dose para todo mundo, senão amanhã nós não vamos ter primeira dose para quem nunca foi vacinado. E isso vai ser terrível. Nós não podemos jogar a vacina fora, né? Então, e não fala essa bobagem que a vacina não protege para os genotipos que está circulando. A proteção pode ser melhor para um genotipo ou outro, mas ela protege para todos. Tanto é que os casos de sarampo em pacientes com 2 doses que foram vistos foram quadros muito benignos, muito atípicos, sinal que a vacina está protegendo, né? Então é preciso não negar esta interrogação da vigilância atualmente, né, se há alguma situação, mas como o Ministério da Saúde colocou muito firmemente em um dos seus ofícios, não fazer essa terceira dose agora, porque não faz muito sentido do que a gente está vendo. Pode ser que no futuro a gente tenha dados que nos esclareçam melhor. Nós demoramos muito a ter sobre a cachumba. Hoje nós sabemos, mais ou menos 13 anos depois da segunda dose de cachumba, começa a aumentar a suscetibilidade, eu posso ter uma cachumbinha leve. Olha, caso de sarampo em quem já fez 2 doses de tríplice viral, não tem nada a ver com a epidemia agora, não é isso que está dispersando o sarampo. O que está acontecendo é baixa cobertura. Está tendo sarampo porque tem baixa cobertura. Agora, se esse detalhe pode estar influindo no número final de casos, é uma coisa especulativa que a gente vai ver depois. Então, ao invés de ficar repercutindo de forma assim, não muito responsável, eu convido todos a lerem, né, a revisão publicada pelo Plotkin, que é um grande pesquisador, lembrando sempre que ele está referindo a situações fora do Brasil. Como eu prometi a vocês, então, está aí o meu e-mail pessoal, né, para que vocês possam pedir alguma publicação, fazer algum questionamento que não possa ser feito ao vivo. Nós vamos então agora passar a palavra para a Janaína, que é nossa diretora de vigilância epidemiológica, para que ela possa nos atualizar sobre a situação atual do sarampo. Boa tarde a todos, eu sou a Janaína Fonseca Almeida, sou enfermeira, atualmente respondo pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Vou passar para vocês como que está a situação epidemiológica do sarampo hoje, no mundo, no Brasil, no nosso estado, alguns detalhes da vigilância epidemiológica, uma grande responsabilidade depois dessa aula maravilhosa do Dr. José Geraldo, que eu tenho certeza que esclareceu muitos pontos. Então, qual que é o objetivo da vigilância epidemiológica do sarampo? Antes era manter a eliminação do sarampo, né? Agora, infelizmente, a gente precisa buscar novamente a eliminação do sarampo. Então, desde o ano passado, o Brasil enfrentou um surto muito grande, uma epidemia de sarampo nos estados da região norte do país, e nós perdemos o título de eliminação porque mantivemos a transmissão por mais de 12 meses. Então, precisamos buscar novamente essa eliminação, que realmente é uma tristeza, né, para os serviços de saúde, para o sistema de saúde, a gente vê retornar uma doença que já estava eliminada do nosso território. E como que a gente tem que fazer para eliminar novamente essa doença? Manter uma vigilância epidemiológica sensível, ativa e oportuna, com notificação imediata de todo caso suspeito, medidas de controle pertinentes, monitorar as condições de risco e retornar aqueles níveis de cobertura vacinal que a gente tinha antigamente. Né? Se estamos tendo sarampo hoje é porque nossas coberturas vacinais são baixas, estávamos suscetíveis à doença. Então é muito importante a gente manter essas coberturas vacinais altas e homogêneas. Para a vigilância epidemiológica, nós temos uma definição de caso suspeito. É a mesma definição que consta no guia de vigilância epidemiológica que o Dr. José Geraldo mostrou para vocês e também nas fichas de notificação e investigação do SINAM. Então, é todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção céfalo-caudal, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e ou coriza e ou conjuntivite, independentemente da idade e situação vacinal, ou aquele indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do vírus do sarampo, nos últimos 30 dias, ou de contato no mesmo período com alguém que viajou para local com circulação viral. Então, essa é a nossa definição de caso suspeito de sarampo. O sarampo é uma doença de notificação imediata, né? Sempre foi, continua sendo agora mais do que nunca.
está respaldada através de duas legislações, uma legislação nacional, que é a Portaria de Consolidação número 4 do Ministério da Saúde, e a nossa resolução SES 6.532, de 5 de dezembro de 2018. Então, ele tem que ser notificado imediatamente diante de um caso suspeito. A investigação ela tem que ser realizada em até 48 horas e o bloqueio vacinal, que é a ação mais importante, que é o que vai conter a cadeia de transmissão da doença, ele tem que ser realizado em até 72 horas. Então, esses prazos imediato, 48 horas e 72 horas, são essenciais para a gente conter a cadeia de transmissão. O fluxo de notificação que vocês já conhecem é o fluxo de notificação para todas as doenças. Então, as unidades de saúde, hospitais ou outras fontes notificam imediatamente para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal, geralmente a Vigilância Epidemiológica, vai notificar para a Regional de Saúde de sua jurisdição. Aí pode ser através do e-mail ou telefone do CIEVES, que está aí no slide para vocês. E agora nós temos também uma sala de situação estadual montada diante da situação epidemiológica do sarampo, que tem um e-mail exantemáticas@saude.mg.gov.br. Então, notificou para a regional vai notificar para o nível central, na Secretaria Estadual de Saúde, e notificamos também para o nível nacional, que também tem a instituição de uma sala de situação, que é o COE Sarampo, que funciona no Ministério da Saúde. Então, a notificação ela deve perpassar pelos 3 níveis da federação e tem que ser imediata. Essa é a ficha de notificação e investigação do SINAM. É sempre bom frisar que é muito importante o preenchimento correto e completo desses dados. É através desses dados, dessas informações, que nós iremos fazer o encerramento dos casos. Então, informações importantíssimas como a data de início do exantema, a data de início da febre e a situação vacinal jamais podem deixar de ser relatadas, porque fazem toda a diferença para o encerramento desses casos, e esses dados também eles viram informação em saúde que geram políticas públicas de saúde. Então, essa mera ficha que vocês preenchem na ponta, e que a gente sabe que às vezes é difícil porque são muitos pacientes, né, e a ficha ela é extensa, saibam que ela é muito importante para quem está na gestão, porque é através desses dados e dessa informação que as ações são tomadas e que as políticas públicas são criadas. Então, precisamos dessa ficha bem preenchida e da inserção dessa ficha no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o nosso sistema oficial. Então, como está a situação do sarampo no mundo? Já nesse slide, né, a gente pode verificar a quantidade de aeronaves que circulam todos os dias, né, em todos os locais do mundo. Então, no dia 10/9 de 2019, por exemplo, às 7h40, tinham no ar 13.036 aeronaves. Então, pensam como que as doenças podem se espalhar numa velocidade imensa, né, diante da grande circulação de pessoas que temos no mundo hoje. Então, o sarampo, com essa elevada taxa de ataque, elevada taxa de transmissão, não seria diferente, né? O mundo ele está tomado de casos de sarampo. Infelizmente, já há algum tempo o Brasil entrou no top 10 de casos. Estamos em 7º lugar, atrás de Madagascar, Ucrânia, Filipinas, Índia, Nigéria e Iêmen, e aí tem o Brasil. E fora os países da Europa, né, os países da América, principalmente os países da Europa, possuem uma quantidade muito grande de casos. Então, essa circulação de pessoas intensa que temos aqui no Brasil, com baixas coberturas vacinais, foi o cenário perfeito, infelizmente, para o retorno do sarampo para o nosso estado, para o nosso país. Em relação à situação do sarampo no Brasil, vivenciamos então, né, um surto importante, uma epidemia importante no estado de São Paulo. Então, esses dados são do boletim do Ministério da Saúde. Esse boletim ele está sendo publicado semanalmente. Então, até a semana 35 de 2019, nós tínhamos 2.708 casos confirmados de sarampo em São Paulo. 98% dos casos, então, do país estão concentrados em São Paulo. Eles fizeram estratégias diferenciadas de vacinação pela intensa transmissão e, mesmo assim, estão com uma dificuldade imensa de romper essas cadeias de transmissão, né? Então, o sarampo é uma doença muito contagiosa e, realmente, nós não queremos vivenciar essa situação aqui no estado.
Provavelmente no boletim da semana que vem, Minas Gerais já entra como estado com surto ativo. Esses dados eles são publicados de acordo com os últimos 90 dias. Então, como tínhamos casos confirmados no início do ano, até o momento não estávamos nesse boletim. Mas já confirmamos casos recentes, então vamos entrar em situação de surto. Provavelmente atrás de São Paulo ou do Rio de Janeiro, depende de como vai ficar os outros estados em relação a essa semana. Mas aí, como vocês podem ver, já tem muitos estados do país com casos relatados. Aqui a curva epidêmica da distribuição dos casos de sarampo por semana epidemiológica no Brasil e a projeção da confirmação. Então, os casos em investigação e os casos confirmados foram crescentes e há uma projeção de confirmação em queda. Vamos ver como que isso vai ficar no estado de Minas Gerais, talvez não seja essa a nossa realidade. Em relação à faixa etária dos casos confirmados de sarampo no Brasil, podemos ver que o coeficiente de incidência ele é maior nas crianças menores de 1 ano. Então, realmente são as crianças mais suscetíveis, né, e que possuem também maior risco de complicação, seguido do coeficiente de incidência das crianças na faixa etária de 1 a 4 anos, com 15,8, e depois na população de adultos jovens, de 20 a 29 anos, um coeficiente de incidência de 10,5 casos para cada 100 mil habitantes. Então, são essas faixas etárias que mais preocupam atualmente e que vão fazer o Ministério tomar a atitude de fazer uma campanha em outubro e novembro, envolvendo a vacinação nos menores de 5 anos e na população de adultos jovens de 20 a 29 anos. Lembrando que no estado de Minas Gerais, essa população de 20 a 29 e de 30 a 39 é a população que possui menor cobertura vacinal, são os adolescentes, adultos que mais temos dificuldade realmente de vacinar e de atingir essas coberturas. Então, essa população de adultos jovens também é a nossa população crítica de coberturas vacinais. Como que estamos, então, em relação ao estado de Minas? Então, desde o início do ano de 2019, já foram notificados 489 casos suspeitos, provenientes de 135 municípios do estado. Destes, 37% foram descartados, 58,9%, 288 casos estão em investigação e até o boletim dessa semana nós temos 18 casos confirmados. Então, tivemos casos confirmados na semana 5, no início do ano, um caso importado de um italiano que veio trabalhar na Fiat. Ele não era vacinado e foi um caso clássico de sarampo, então foi um caso importado. Só que desse caso importado gerou mais casos secundários, onde não foi possível nem identificar a cadeia de transmissão, porque como ele passou em vários locais, os locais onde foi possível identificar, o bloqueio foi realizado. Onde não foi possível, infelizmente, houve alguma perda nesse bloqueio e tivemos casos secundários a esse caso importado na semana 8 e na semana 11. Rompemos a nossa cadeia de transmissão até agora na semana 34. Então, já agora na semana 34, podemos ver um aumento intenso da curva de notificações, né? E temos esses 18 casos confirmados, entre eles a maioria, 10 casos, são de uma mesma cadeia de transmissão de profissionais de saúde no município de Uberlândia. Então, um paciente que veio de São Paulo com sarampo confirmado, fez uma consulta no serviço de saúde e 10 profissionais de saúde desse mesmo serviço tiveram a doença. Alguns eram vacinados, todos tiveram a doença branda. Então, como que é importante a gente interromper a cadeia de transmissão o mais rápido possível, né? E aí estamos tentando de todas as formas interromper esses casos para não termos uma transmissão sustentada aqui no estado. Mas a situação realmente é de alerta. Em relação aos nossos casos confirmados, a maioria está na faixa etária de 20 a 29 anos, 30 a 39, principalmente por essa cadeia de transmissão que aconteceu no município de Uberlândia. E temos também casos na faixa etária de 10 a 19 anos e de 1 a 4 anos. Estamos com a sala de situação montada no nível central e o principal objetivo da sala de situação é receber todas as notificações que vierem, né, do SINAM, do CIEVES, da FUNED, que é o nosso laboratório de referência, reunir essas informações, qualificar a informação e poder divulgar a informação mais qualificada possível, para a gente saber qual que é o nosso cenário hoje,
né? Onde que estamos situados e o que fazer diante dessa ameaça. Esse mapa do estado mostra todas as amostras IgM para sarampo reagentes indeterminadas. Então, encerrar um caso de sarampo não é muito simples. Nós temos 2 tipos de exames. O ELISA, que é o IgM e o IgG, né? E o ELISA a gente só encerra com 2 amostras. Então, a pessoa coleta a primeira amostra no primeiro contato com o paciente. É importante esse primeiro contato para não perder a oportunidade. E a segunda amostra ela é coletada 15 a 25 dias após a primeira amostra. Então, geralmente, nós precisamos desse tempo maior para poder encerrar os casos com segurança. Aliado a isso, a FUNED implantou recentemente o exame por PCR. Então, é um exame que vai auxiliar muito o resultado oportuno desses casos e é também o padrão ouro, porque vai detectar o vírus ali naquela amostra. Né? Então, nós temos um algoritmo de encerramento desses casos que depende tanto do PCR quanto dos IgMs e dos IgGs. Mas o que é preocupante é que nós já temos muitas amostras IgMs reagentes indeterminadas na primeira coleta, né? O que acende um alerta que provavelmente muitos outros casos prováveis virão após essas análises e confirmações. E aí eu chamo a atenção que o norte de Minas, né, ali regional de Pedra Azul, Montes Claros, Januário, e aí descendo Naí, Patos, Pirapora, não tem notificação de casos. Será que está acontecendo uma subnotificação? O vírus não está circulando lá? Né? Então, de qualquer maneira, eu acho bom ficar atento a essa questão da subnotificação, porque pode ser que esteja acontecendo e o sistema de saúde não está conseguindo captar esses casos. Então, muito importante a notificação e a coleta oportuna. Esse é o roteiro da investigação epidemiológica, então notificação do caso suspeito em até 24 horas, investigação em até 48 horas, identificar novos casos suspeitos, identificar a ocorrência de surtos, identificar a área de transmissão e avaliar a cobertura vacinal da área. Todo caso suspeito, ele deve ter coleta de material para sorologia e identificação viral. Então, a FUNED, a partir de agora, não recebe mais a urina. A urina ela não era efetiva para fazer os exames, ela tinha que chegar aqui até 24 horas e a carga viral presente na urina era baixa, então ela não era efetiva. Então, a FUNED recebe hoje o soro, o sangue, mais o suave de nasofaringe. Então, o suave de nasofaringe está disponível, a FUNED faz essa distribuição e ele deve ser coletado para todo caso suspeito para a gente poder fazer a identificação viral através do PCR. E, além disso, também a sorologia através do IgM e IgG. Enviar ao laboratório, que é a FUNED informa o resultado à Secretaria Municipal, à SES, e a Secretaria Municipal e a SES encerram o caso. Nesse momento de crise, como temos uma sala de situação, todos os casos vão ser encerrados no nível central, exceto o município de Belo Horizonte, que vai encerrar seus casos e comunicar a sala de situação, mas nós pedimos neste momento que os municípios não encerrem os casos, justamente para a gente poder fazer toda essa avaliação minuciosa. E também, aliado a isso, principalmente realizar as medidas de controle. Bloqueio vacinal após identificação do caso em até 72 horas. E não é bloqueio vacinal que a gente faz de meningite, que só é de contatos próximos. É o bloqueio vacinal de tudo, né? De onde a pessoa respirou até onde ela respirou de novo. É tudo, todos os lugares que ela passou, se ela passou em restaurante, se ela pegou táxi, Uber, se ela foi para a escola, onde ela foi, tem que ir atrás, a vigilância tem que ir atrás e realizar esse bloqueio, em razão da taxa de ataque do sarampo ser muito elevada. Então, aqui frisando o bloqueio novamente, né, o Dr. José Geraldo já falou, ele acontece a partir dos 6 meses de idade, lembrando que essa é a dose 0, não é válida, revacina com 12 meses e 15 meses, então os contatos a partir dos 12 meses até 49 anos, eles devem ser vacinados de acordo com o calendário nacional de vacinação, 1 dose ou 2 doses a depender da idade. E no caso de bloqueio vacinal, os contatos acima de 50 anos que não comprovarem o recebimento de nenhuma dose de vacina também recebem a dose, tá? Porque são contatos de caso confirmado e essa vacinação no bloqueio vacinal é diferente, mas sempre seletiva. Nós temos um plano de contingência para resposta às emergências em saúde pública. Esse plano está disponível no nosso hot site, o www.saude.mg.gov.br/sarampo.
e acreditamos que já estamos no nível 3, né? Persistência de transmissão do sarampo por mais de 90 dias, envolvendo mais de um município, indicando a possibilidade de transmissão autóctone. Temos casos secundários, temos transmissão autóctone, agora vamos correr atrás para a gente não ter essa transmissão sustentada por mais de 90 dias. No hot site também está disponível o fluxograma de atendimento aos casos suspeitos de sarampo, então aqui é para subsidiar a assistência. Então tem o conceito, né, de caso suspeito, o que fazer diante desse caso suspeito. A gente não orienta fechamento dos serviços, tá? Alguns serviços fecharam, a gente orienta uma pré-triagem e um local específico para fazer o isolamento desse paciente, mas a gente, enquanto Estado, não orienta o fechamento dos serviços, por não ser necessário se todas as outras condutas forem seguidas e pelos entraves que traz, né, naquele momento. Então, é fornecer máscara cirúrgica para o paciente e acompanhante, manter o isolamento, seguir o fluxo de atendimento prioritário, e os profissionais de saúde, eles devem utilizar a máscara de proteção a aerossóis, que é a N95, ao prestar atendimento ao paciente. Faz a notificação imediata, aqui estão todos os canais explicativos da notificação, os contatos, e esse fluxograma também ele traz os sinais de alerta e os fatores de risco. Então, como o Dr. José Geraldo falou, né, podem acontecer complicações do sarampo, pode acontecer gravidade, e o que fazer diante disso. O fluxograma também traz a indicação da vitamina A. No estado, nós trabalhamos com essa indicação para os pacientes menores de 5 anos internados, então aqueles pacientes graves internados, e todos os hospitais de referência do estado, eles já receberam a dose suficiente de vitamina A para fazer o tratamento desses casos. No memorando circular número 38 de 2019, reuniu todas as informações relacionadas às recomendações de surto e vacinação de sarampo para o estado de Minas Gerais. Então, esse memorando vocês também podem consultar no hot site. E aqui, novamente, o que é preconizado pelo Calendário Nacional de Imunizações, que já foi falado. Então, quais são as recomendações, né? Primeiro, notificar. Não deixar de notificar. É muito importante a gente ter conhecimento da situação epidemiológica, do que está ocorrendo, para desencadear as medidas de controle. Coletar a amostra de secreção nasofaríngea, aí é importante que essa amostra ela seja coletada até o 7º dia de início do exantema, que é onde a carga viral está elevada e é possível fazer o isolamento através do PCR. E além da secreção de nasofaríngea, a gente coleta também sangue e soro. Coletar todas as informações necessárias para preenchimento da ficha de investigação, atentando para a história de viagem ou contato com casos suspeitos de áreas com surto ativo. Então é aquilo que eu falei, é imprescindível para a gente encerrar um caso de sarampo a informação de vacina. Então não deixem de colocar na ficha de investigação a informação de vacina, a data do exantema e a data da febre. São informações importantíssimas e além disso a história de deslocamento também da pessoa. Atentar para registros anteriores de vacina e relatar na ficha de investigação, realizar busca retrospectiva de casos suspeitos, realizar bloqueio vacinal oportuno nos contatos, atingir altas e homogêneas coberturas vacinais. Então, vocês viram que o Dr. José Geraldo frisou bem, né, a questão de não ser necessário no momento a terceira dose. O que precisamos é de atingir altas e homogêneas coberturas vacinais com aquilo que está preconizado no calendário nacional de vacinação. Existe restrição de vacina, né? Existe uma cautela muito grande a nível nacional e internacional. É uma questão de produção, então temos que fazer sempre a vacinação seletiva e os municípios possuírem também sempre no seu estoque vacina estratégica para realização de bloqueio vacinal. Então que sejam realizadas as ações de intensificação na rotina, né? Nesse momento o Ministério pede para não realizar campanhas, a campanha vai ser direcionada agora no mês de outubro. Neste momento a gente tem que intensificar a rotina, buscar os não vacinados de acordo com o calendário nacional de vacinação e ainda guardar um estoque estratégico de vacina nos municípios para realizar o bloqueio vacinal, que é o mais importante para conter a cadeia de transmissão. Então a vacina ela é a única medida preventiva. Existem outras medidas também que o Ministério recomenda para reduzir o risco de espalhar a infecção. Então, evitar o trabalho ou escola por pelo menos 4 dias, a partir de quando desenvolveu a primeira erupção. Alguns casos, eles são brandos, né? Então, eles têm um tratamento ambulatorial, é preciso
orientar o paciente em relação a essas condutas. Evitar o contato com pessoas que são as mais vulneráveis à infecção, como crianças pequenas e mulheres grávidas enquanto estiver doente. O isolamento domiciliar, né? A gente sabe que é difícil, em alguns casos realmente a internação é necessária, mas se ocorrer, a pessoa tem que ser orientada. E algumas outras medidas também de transmissão respiratória, limpeza regular de superfícies, isolamento domiciliar voluntário em casa após atendimento médico, medidas de distanciamento social em locais de atendimento de suspeitas de síndrome exantemática, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, uso de lenços descartáveis e higiene das mãos com água, sabão ou álcool gel. São medidas, né, paliativas, não tão importantes do ponto de vista, né, do que são, por exemplo, para outras doenças como a influenza, mas que podem auxiliar, aliadas à principal forma de prevenção, que é a vacina. Obrigada, aqui então estão os meus contatos, e-mail e telefone, e agora nós vamos ficar disponíveis para as perguntas. Bloqueio é quando você tem um caso suspeito, né? E você vai vacinar rapidamente para que não ocorram casos secundários a esse caso suspeito. Então, isso é que nós chamamos de bloqueio. Você tem, então, numa UPA, um paciente suspeito de sarampo, por exemplo. Todos aqueles profissionais de saúde, aquelas pessoas que ficaram na sala em contato com ele, você vai avaliar a situação vacinal. Se não forem adequadamente vacinados, você vai vacinar, no sentido de evitar um caso que provenha desse caso suspeito. Então, isso é que a gente chama de bloqueio nesse momento. Existe também um conceito da palavra bloqueio em saúde coletiva. Eu vou fazer uma vacinação de massa para bloquear, mas não é o caso desse momento. O que nós estamos nos referindo nesse momento em relação ao sarampo é essa vacinação em torno do caso suspeito para que não ocorram novos casos a partir dele. Disponibilizou, mas disponibilizou em doses pequenas, né? Então a gente não tem um estoque muito grande, então não vamos conseguir fazer em todos os casos suspeitos, mas garantimos o abastecimento de vitamina A nos hospitais de referência para todos aqueles casos internados de crianças menores de 5 anos. Não há nenhuma contraindicação. A única vacina contraindicada em mulheres amamentando crianças menores de 6 meses é a vacina febre amarela. A vacina tríplice viral pode ser feita na lactante, na mãe que está amamentando, tranquilamente. Não há nenhuma contraindicação. Neste momento, não. Somente o clínico epidemiológico. Né? O clínico puramente, não. Clínico epidemiológico é quando foi um contato de caso confirmado laboratorialmente por sarampo. E todas essas confirmações, elas devem ser discutidas aqui com a sala de situação com o nível central. Nesse momento, a gente vai prezar mesmo pelo diagnóstico laboratorial, visto que a FUNED tem capacidade de atender, inclusive com o PCR, em tempo mais oportuno. Sim, embora toda a experiência tenha mostrado que caso de sarampo em quem tem 2 doses é incomum, né? Que ele é mais leve e não ameaça a vida de quem teve o caso. A possibilidade de transmissão existe. Então o bloqueio deve ser feito da mesma forma que fosse um caso habitual de sarampo. Avaliar, como Janaína muito bem frisou, todos os locais em que passou, avaliar a situação vacinal de todos que tiveram contato nos diversos ambientes e vacinar de acordo com as normas de bloqueio. Então, mesmo pessoa com 2 doses que teve quadro muito leve de sarampo, é necessário o bloqueio dos contatos. Não, quem está com sarampo clinicamente ativo não precisa se vacinar, né? Ele não vai ser vacinado, não faz nenhum sentido, tem que se recuperar da doença.
Posteriormente, se o caso foi confirmado, aí ele também não precisa vacinar, porque a doença dá imunidade definitiva. Se o caso não foi confirmado, ele vai ser vacinado normalmente. Mas não há indicação de vacinação de um paciente. Inclusive, Zé, eu queria frisar que quando isso ocorre, a dificuldade de encerrar esse caso é imensa, porque a gente só vai conseguir encerrar se fizer um sequenciamento para saber se ele teve a doença pelo vírus selvagem ou se foi um vírus vacinal. Então, não vacinem em casos suspeitos de sarampo, né? A gente vacina os contatos de casos suspeitos, porque isso na hora de encerrar pode ser um fator de confusão muito grande. Como eu disse, nós não recomendamos o fechamento da unidade. A gente recomenda que seja feito um fluxo agora de uma pré-triagem mais intensificada. Então, faz uma pré-triagem, aquele paciente tem suspeita, rapidamente encaminha ele para uma sala de isolamento, então ele vai ficar ali isolado, ele não vai ter contato com os outros pacientes, coloca uma máscara cirúrgica nesse caso suspeito e todos os profissionais que tiverem contato, que vão ter contato com aquele caso até que ele seja transferido ou até que ele saia da unidade, devem utilizar a máscara N95. Então não há recomendação nem do ponto de vista de Ministério, nem de Secretaria Estadual de fechar a unidade, mas de ter critérios, principalmente na triagem e no encaminhamento desses casos. Importante todos aqueles que tiveram contato até que a suspeita foi feita, que você avalie a situação vacinal e faça a vacinação. A vitamina A ela vai ser distribuída via assistência farmacêutica para os hospitais de referência. Então, no estado tem uma lista de hospitais de referência, tem uma nota de 2018 no site, essa nota está sendo atualizada. Mas serão praticamente os mesmos hospitais que eram referência no ano passado, e aí todos esses hospitais que são referência porque possuem leito de isolamento e também porque possuem leito de UTI adulto ou infantil, eles vão receber as doses suficientes de vitamina A nas 3 apresentações, né? Não só de 50.000 I. Essa é uma pergunta muito adequada, mas também que envolve um certo grau de desconhecimento. O que nós sabemos? Nós sabemos que uma mãe que já teve a sarampo doença transmite anticorpos via placentária e que essa criança está protegida principalmente nos primeiros 6 meses, né? Então, isso, doença. Nós sabemos também que as mulheres vacinadas transmitem anticorpo materno para os seus filhos e que essas crianças estão protegidas mais ou menos pelo mesmo tempo. Agora, nós não temos dados suficientes para dizer se eu tenho mais falha de transmissão de anticorpo materno de quem foi vacinado há 30 ou há 2 anos. A gente não tem esse dado. Mas eu só gostaria de lembrar que aqueles que estão preocupados que a mulher foi vacinada há muito tempo, que nesse tempo havia circulação viral e, portanto, o vacinado acabava tendo reforço do próprio vírus natural. Então, talvez essa pessoa vacinada há 3 décadas, ela tenha tido contato com o vírus e tenha até uma passagem de anticorpo materno mais importante, né? Mas assim, a literatura ela não permite eu te dar um número, falar, olha, tantos % de quem foi vacinado há tanto tempo. Os trabalhos são pequenos, são exíguos e não permitem a gente fazer essa afirmação. Sim, essa listagem está na nota informativa no site também, a gente está atualizando a nota, mas já estão sendo definidos em conjunto com a assistência, né, o pessoal das redes assistenciais, quais serão esses hospitais, de acordo com cada região e de acordo com a capacidade instalada de leitos de isolamento, UTI pediátrica e adulto.
Não, hoje nós consideramos que quem fez 2 doses de vacina e teve contato está protegido por essas 2 doses. Como eu disse, o que há relatado na literatura internacional de falha é pequena e de doença muito simples, sem grande importância. Então, nesse momento que o mundo inteiro está usando vacina tríplice viral, é importante nós ressaltarmos isso, né? Então, o mundo inteiro usando a produção de vacina tríplice viral que existe. Você ficar vacinando quem já fez 2 doses é provavelmente tirar a oportunidade de vacinar alguém que nunca fez dose nenhuma daqui a pouquinho. A vacina já está esgotada nos serviços privados, ela só existe no serviço público, e no serviço público nós precisamos seguir as normas públicas. Quem tem 2 doses de vacina está vacinado e mesmo no caso de um contato não precisa receber dose extra. Não que ela seja contraindicada, não é. O que ocorre é que ela não é indicada. É muito raro você ter sarampo numa pessoa de 60 anos. Eu particularmente tenho 64. Quando eu era criança, todas as crianças de Belo Horizonte tinham sarampo. Então, provavelmente, eu já tive doença. Isso explica, ou oportunidade de vacinar, mas principalmente doença. Isso explica porque quando a gente olha os dados ali de sarampo, o risco de adoecimento acima de 50 anos ainda está muito baixo. Mas se eu vier a precisar vacinar, né? Eu tiver uma pessoa acima de 60 anos que está no meio de um surto, que é contato, que nunca foi vacinada, não tem história confirmada de sarampo, eu posso vaciná-lo, não há contraindicação pela idade. Bom, nós vimos que é muito rápido, tanto é que ela funciona mesmo na pós-infecção. Então, se a pessoa foi infectado há 2 dias atrás e eu vacinar hoje, a vacina tem mais de 75% de eficácia em prevenir a doença nessa situação. Então eu diria que a vacina de sarampo é uma daquelas que mais ou menos protege a partir do dia da vacinação. Agora, quando nós tínhamos sarampo de forma muito maciça nos municípios, nós percebíamos que após uma campanha de vacinação, de bloqueio, cerca de 7 dias, 8 dias depois, os casos paravam. Então, essa é um tempo muito seguro. Mas o caso da vacina de sarampo é particular, porque como ela funciona tanto no que já teve contato, imagina, se eu vacinar hoje e tiver contato daqui 2 dias, muito provavelmente eu não vou ter sarampo. Eu estou vacinando antes do contato. Então é muito rápida a proteção. A verdade é que nós não vacinamos gestantes por ser uma vacina viva e teoricamente poder chegar ao feto, né? Os estudos de acompanhamento de mulheres inadvertidamente vacinadas com tríplice viral não detectaram malformações. Mas eu gostaria de lembrar que nenhum estudo clínico tem força para medir alguns riscos. Por exemplo, se eu tenho um risco de 1 para 200 mil vacinados, eu não vou conseguir encontrar isso num estudo clínico. Por isso que a gente mantém a contraindicação formal. Agora, a verdade é que todas as mulheres inadvertidamente vacinadas com tríplice viral, à época da campanha de rubéola, que estavam grávidas, mesmo no início da gravidez, não se identificou aumento de malformações fetais ou perdas fetais, comparando com mulheres não vacinadas. Então, o que a gente pode dizer é isso. Embora eu nunca tenha demonstrado, o risco teórico existe, portanto é contraindicado vacinar na gestação. O principal meio de transmissão do sarampo é a via respiratória, então não tem uma precaução de contato tão intensa quanto em outras doenças.
A principal forma, então, de prevenção é através da máscara, do uso da máscara N95 e da vacinação, né? Lembrando que profissional de saúde tem que ter 2 doses de tríplice viral. Não considera nem a dupla viral, que muitos fizeram em 2008 com aquela campanha da rubéola, né? 2 doses de tríplice. Então, a principal forma de precaução é a precaução respiratória, não tanto a precaução de contato, que também deve ser realizada, né, de acordo com os padrões normais, mas a precaução respiratória principalmente. Eles também devem notificar, a notificação pode ser realizada no site da Secretaria, tem o link lá do CIEVES, ou através do telefone, do e-mail do CIEVES, e eles notificam também para a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, né, geralmente para a vigilância epidemiológica. Então, todo município ele tem ali o seu fluxo de notificações e os profissionais do serviço privado, da rede de saúde suplementar, também são obrigados a notificar. A notificação ela é obrigatória para todo profissional de saúde por lei. A imunoglobulina é mais eficaz até uma semana. O problema é que nesses momentos é muito difícil encontrar imunoglobulina, quando ela aumenta muito a demanda, né? Então, a imunoglobulina que a gente faz, mais estándar, até 7 dias, você vai tendo uma gradação. Se eu faço nas primeiras 48 horas pós-contato, ela tem alta eficácia em evitar doença. Na medida que os dias vai correndo, ela pode evitar a doença ou abrandá-la, tornar a doença menos grave. Então, o ideal é que na disponibilidade de imunoglobulina estándar, que é a imunoglobulina que se usa para sarampo, ela seja feita nesse período. É bom lembrar disso, que na questão do imunodeficiente, principalmente imunodeficiência primária e outras imunodeficiências, é utilizada a imunoglobulina venosa, e aí o especialista vai avaliar o tempo da última aplicação de imunoglobulina venosa, se cabe uma aplicação agora. Então, sempre que o imunodeficiente for o contato e ele não puder vacinar, é importante entrar em contato com um serviço que faz o controle desse imunodeficiente. Geralmente ele é acompanhado por especialistas. E aí o especialista vai avaliar pelo tempo da aplicação da última dose de imunoglobulina venosa, se ele vai antecipar a próxima aplicação ou não. Então é importante também para os imunodeficientes essa abordagem. Não existe um protocolo formal, né? Eu até tenho pedido às autoridades o posicionamento. O que eu conheço pela literatura é que quando há transmissão, você bastaria 30 minutos para uma outra pessoa poder entrar naquela sala. Agora, quando você dá alta, por exemplo, o paciente já estava no 4º dia de exantema, a partir daí é só a desinfecção habitual da sala, ela está liberada. Então, esse tempo não é fácil de se encontrar na literatura, talvez por isso a dificuldade da normatização. O trabalho que eu conheço é esse trabalho feito por David. Havia um consultório que os pacientes entravam de um lado e, quando suspeitos de sarampo, saíam para o outro. Então ele pôde medir esse tempo. Depois que o paciente saiu, as pessoas que estavam na sala com ele, todos os suscetíveis pegaram sarampo, porque não foi feito vacina, e até quem entrou 30 minutos depois naquele ambiente, que era um ambiente pequeno, de sala de espera de um consultório. E depois ele vai para o hospital por essa porta interna, e todos os profissionais de saúde não vacinados pegam sarampo desse paciente também. Então, o dado que eu conheço de literatura é de 30 minutos quando o paciente está em fase de transmissão, o que é muito prático. Você saiu o paciente da sala de espera, você vai precisar desses 30 minutos para
comunicar a vigilância, ver a situação vacinal de todo mundo que está ali, pedir providências. Eu não conheço na literatura, não estou dizendo que exista, né, estudo que tenha demonstrado risco de infecção após 30 minutos da saída de um paciente transmitindo. Eu desconheço. Até meu e-mail, por favor, quem tiver algum estudo diferente que conheça, envie para a gente, para nós podermos colaborar com as autoridades aí de saúde pública. O estudo que eu conheço é um só e ele fala em 30 minutos. Tem o protocolo de São Paulo, eles fizeram um protocolo específico para as ações de biossegurança. O CIEVES, em conjunto com a vigilância, a gente está estudando se a gente vai aderir a esse protocolo, com algumas modificações ou não. Em breve a gente já deve ter um protocolo disponível no site, mas principalmente baseado nesse que São Paulo fez. A regulação participa com a gente da sala de situação, participa das reuniões semanais, traz pra gente como que tá as solicitações de internação. Então eu acredito que algumas prioridades estão sendo dadas, principalmente para esses hospitais que são referência, né? A gente sabe que não é uma doença com grandes taxas de internação de óbito, então talvez a gente não tenha, né, um estrangulamento do sistema, como acontece, por exemplo, com febre amarela, né, com dengue. Então, a gente tem ainda um quantitativo disponível de leitos, pelo que a gente estuda junto com a regulação, não houve extrapolamento. Então, acredito que para esses hospitais de referência do Estado, essas prioridades já estão sendo dadas, especialmente em leitos de isolamento, né? Que a dificuldade do sarampo não são leitos de UTI em si, né? A dificuldade do sarampo é a gente ter instituições com leitos de isolamento disponíveis. Mas todo esse trabalho já está sendo feito em conjunto com a regulação e é tudo regulado via SUSFácil. Eu acho que ele deve estar vacinado. Essa questão da máscara é muito... Se eu for fazer triagem de todas as pessoas de máscara, nas nossas temperaturas e tal, já está insuportável. Não há nenhum mal disso. Eu acredito que eu ficaria um pouco assustado ao chegar na unidade e me deparar com esse profissional ali fazendo a triagem de máscara, principalmente da máscara indicada. Eu acho que esse profissional, aliás, todos os profissionais de saúde, devem ter a responsabilidade com a sua saúde, com a saúde daquelas pessoas que ele ama, que está na casa dela, seus filhos, seus maridos e com seus pacientes, de terem 2 doses de vacina tríplice viral. Eu acho que esse é a maior importância, não ficar usando máscara para atender a maioria das pessoas que não vão estar acometidas. Eu acho que isso cabe mais àqueles que vão dar prosseguimento se houver uma suspeita. O importante mesmo é estar com as 2 doses de vacina tríplice viral. O SUAB ele é solicitado através da FUNED, então ele é feito o pedido e é encaminhado tudo via FUNED, tá? Então é pela Fundação Ezequiel Dias, lá no Laboratório de Virologia. Talvez uma pessoa que esteja no município, um médico e tal, fazer contato com a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal que tem contato com o regional, com a FUNED, né? E vai obter o material. Então, o médico lá, o clínico, a enfermeira que estão precisando dessa coleta, faça um contato com a Secretaria Municipal, né, para obter material para o SUAB.